Olá, você está no canal de Missões Nacionais. Eu sou Jéssica e este é o Na Missão. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas, para que mais jovens possam ouvir sobre a minha experiência de chamado. Jesus me encontrou quando eu tinha 8 anos de idade. O Ministério com Crianças é um ministério que eu admiro muito, porque eu fui alcançada por esse ministério. E eu tinha uma tia que sempre investiu muito na nossa família, a tia Márcia. Ela também era nossa vizinha e era alguém que, além de testemunhar com a sua própria vida sobre Jesus, ela testemunhava com a sua boca a respeito daquilo que ele tinha feito na sua vida e daquilo que ele poderia fazer na nossa família. Meu pai, ele bebia muito. E ela via, o sofrimento da nossa casa, e então ela sempre nos convidava para ir aos cultos. Ela já tinha ganhado, a confiança dos meus pais, do meu pai em especial, que era mais desconfiado assim. E então ele permitiu que eu participasse de uma EBF, que é uma escola bíblica de férias, na casa dela. E eu me lembro que ali, pela primeira vez, de maneira muito clara, eu ouvi aquilo que Jesus tinha feito por mim. Usando recursos como, por exemplo, o livro Sem Palavras, a pulseirinha do plano de salvação. Eu compreendi o que Jesus havia feito na cruz do Calvário, o motivo daquele homem ter sofrido tanto. E eu, com apenas 8 anos de idade, estava ali tendo uma compreensão muito mais clara acerca dessa verdade tão central do Evangelho. Mas eu costumo dizer que ali eu me tornei uma frequentadora assídua de igreja, Na verdade, alguns meses depois, quando o meu pai também inclinou o coração para a própria igreja, e eu passei a ser uma frequentadora assídua de culto, mas eu costumo dizer que a minha conversão, de fato, ela só se deu aos 17 anos de idade. Alguns anos depois, fazendo autoescola, eu aprendi que conversão significa mudança de direção. E então eu compreendi que a minha vida de fato só tinha mudado a rota, Mais ou menos no final da adolescência, quando eu tinha 17 anos. E ali sim eu passei a experimentar um relacionamento com Jesus, com o próprio Deus através da pessoa de Cristo. E foi uma mudança completa na minha maneira de ver, na minha maneira de enxergar as coisas, o próprio Deus e os outros. Uma missionária que eu admiro muito, chamada Sophia Miller, ela diz uma frase que ficou muito conhecida no meio cristão. Ela diz, quando perguntaram para ela como tinha sido a sua experiência de chamado, ela respondeu: eu jamais tive um chamado, li uma ordem e obedeci. Mas diferente da Sophia, eu já tinha lido muitas vezes a ordem de Jesus, lá em Mateus 28, do 18 ao 20, o texto que a gente conhece como o texto da Grande Comissão. Mas aquilo para mim não dizia muita coisa, Parecia não fazer muito sentido para mim. E então eu precisei passar por um longo processo até chegar no momento de fato, entender que a minha vida precisava estar em missão. E esse foi um processo longo, sim, mas que pela misericórdia de Deus, tudo que aconteceu Ele usou para me convencer daquilo que Ele queria fazer na minha vida e através da minha vida. Ali eu comecei a me envolver com a igreja, então coral, ministério de louvor, dança, teatro, juniores. Participei por um tempo também da organização Mensageiras do Rei, mas por pouquíssimo tempo. E então, final de 2015, eu fui convidada para trabalhar no acampamento de promotores de missões. A minha igreja, uma igreja batista ligada à convenção. E eu fui convidada para cantar, para compor a equipe de música que estaria tocando nesse acampamento de promotores. Ali, apesar de eu estar para trabalhar, mas eu tinha acesso a tudo que estava acontecendo. Nos cultos, nas plenárias, participei das oficinas e eu fiquei assim, boquiaberta com tudo aquilo que eu tinha ouvido. Foi ali que eu conheci a Cristolândia. O coral estava lá para cantar, foi maravilhoso, emocionou todo mundo como sempre faz. E ali também eu decidi que eu participaria da minha primeira viagem missionária, que aconteceria meses depois, apenas poucos meses depois.
Em julho de 2016, o ano seguinte àquele acampamento, eu então participei da minha primeira viagem missionária, a minha primeira operação Jesus Transforma o Acre, do Acre. E aquela experiência foi tão incrível para mim que eu me comprometi com Deus a dedicar todas as minhas férias, pelo menos um tempo, uma parte dessas férias, para o trabalho missionário. Naquele período, eu já estava estudando, estava na faculdade. Eu estudei arquitetura e urbanismo na Universidade Católica do Salvador e, portanto, só me restava dedicar as férias, né? Estar de projeto em projeto a cada férias. Algo que foi muito significativo para mim nessa jornada missionária e que incluiu a universidade foi o meu envolvimento com o movimento estudantil cristão interdenominacional chamado Cru Campus, antigo Alfa e Ômega, não sei quantos de vocês conhecem. E ali na universidade eu aprendi a defender a minha fé. O movimento ele tinha uma ênfase em enviar, em discipular, em evangelizar na universidade. E ali eu fui tendo acesso a diversas ferramentas de evangelismo que estavam muito fora da minha realidade de igreja até então. E foi um tempo maravilhoso que me permitiu também participar de um projeto missionário muito marcante para mim, onde eu passei um mês na cidade de Manaus, com o foco de evangelizar na universidade, na Federal do Amazonas. E ali foi que eu comecei a pensar que talvez Deus me quisesse no campo missionário, de que eu me realizava sentada na mesa com alguém. E foi ali no Projeto Manaus, onde eu comecei a pensar que talvez Deus estivesse me chamando para aquilo, que o que me alegrava, o que enchia o meu coração de alegria, era me sentar com alguém para ensinar aquilo que eu sabia sobre a palavra. Eu voltei daquela viagem assim, pensando que talvez Deus tinha algo diferente para mim, daquilo que eu tinha imaginado, né, que eu tinha planejado. Então, em 2018, me aproximei mais da Cristolândia, passei a servir como voluntária lá em Salvador, onde eu morava, e foi um tempo maravilhoso. Mas vieram outros projetos no sertão, congressos com foco também em vocação e ministério, que foram muito importantes. E eu sempre participava dessas coisas e voltava assim com a mente e o coração pulsando, acelerando. E eu me perguntava para Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer comigo aqui nessa universidade? Como eu falei, eu estudei arquitetura e urbanismo e eu vivi esse conflito, e agora eu abandono o curso, eu vou para o campo, retomo depois, mudo de curso. Enfim, foi um período em que eu orei muito, busquei respostas de Deus, e Ele trouxe muita convicção ao meu coração de que eu deveria formar. E eu dizia naquela época, e continuo afirmando hoje, que eu não sabia como Deus podia usar a minha graduação. E se Ele ia fazer isso também, né? Porque Ele não é obrigado a nada. Mas naquele momento eu entendi que eu deveria formar, e eu então tomei essa ordem e simplesmente obedeci. Pacientemente eu aguardei até a formatura, que aconteceu em dezembro de 2020, quando eu apresentei o meu TCC. Mas interessante que eu busquei até mesmo no trabalho de conclusão de curso de arquitetura trazer visibilidade ao projeto Cristolândia. Então eu propus um trabalho que ele dava ênfase à invisibilidade da pessoa em situação de rua e do patrimônio construído na cidade de Salvador, que era onde eu estudava. É um trabalho que eu me orgulho muito de ter construído, que me deu bases, inclusive, de legislação para o trabalho que eu realizo hoje. Eu finalizei o curso em 2020, dezembro de 2020. No dia 5 de fevereiro de 2021, eu estava colando grau, ainda no auge da pandemia, foi uma cerimônia online. E no dia 8 de março daquele mesmo ano, menos de um mês depois, eu estava iniciando o treinamento da turma, da 27ª turma de Radical Cristolândia. E aqui estou, vivendo experiências das quais eu nunca imaginei que viveria, podendo ser útil no reino de Deus das muitas formas possíveis, e isso traz uma alegria imensa ao meu coração.
Finalizei o período do Radical em maio de 2022, fui para casa, estive com a minha família, um tempo de férias abençoado e retornei ao trabalho agora como missionária em formação. Voltei a estudar, estou fazendo pós-graduação e tem sido maravilhoso. Às vezes as pessoas têm a ideia de que o missionário, ele é alguém que não deu certo na vida. É aquela jovem que tentou por muito tempo entrar na universidade e não conseguiu e acha que Deus a está chamando para o campo missionário. É aquele rapaz que não encontrou ninguém para namorar, entrou para a friend zone, para a zona da amizade e acha então que Deus está chamando ele para o ministério. Mas o missionário, ele não é alguém que não deu certo na vida. Enquanto eu estava buscando os meus próprios caminhos, os meus próprios desejos, fazer a minha própria vontade e buscar o meu próprio sucesso, aí sim, eu jamais obtive sucesso. Mas quando eu coloquei os olhos naquilo que o Senhor estava me convidando para fazer, naquilo que Ele estava me chamando para fazer, aí sim eu pude viver um tempo maravilhoso da minha vida e de grande alegria, que é estar no campo missionário, é viver as dificuldades sim, mas na certeza de que eu estou no centro da vontade de Deus. A minha oração é que para você que é um vocacionado, esteja atento à voz de Deus. Se Ele está dizendo para você que esse é o momento de se preparar, então se prepare. Mas se Ele está te dizendo que é momento de avançar, não recua. Não recua porque os campos estão brancos para a ceifa, não recua porque há muito trabalho a ser feito. A Bíblia nos diz que a seara é enorme, é muito grande, os trabalhadores são poucos. Então você pode ser uma peça importante naquilo que o Senhor está fazendo na vida e no coração de outras tantas pessoas. Que Deus abençoe. Eu espero que a minha história, a minha experiência, a minha trajetória de vida tenha de alguma maneira abençoado você e edificado você. Um cheiro, porque eu sou baiana, então eu mando cheiro, né? Deus abençoe. Até a próxima.